Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Gente, se estiverem ouvindo um zoom na gravação, é porque obviamente eu estou gravando com o ventilador na minha cara, que não tem condições. E olha, senhoras e senhores, eu sou de Belém do Pará, mas não tem condições do calor que estamos passando nessa cidade. Meus filhos estão sofrendo, eu tenho que dar gelo com ração para eles, tipo, sabe, conseguirem sobreviver. E tapetinho gelado, e ventilador na cara, e umidificador. Aqui no prédio não pode colocar ar-condicionado. E se pudesse, não sou herdeira para pagar a conta de ar-condicionado. Então, o Zoom é o ventilador. Espero que vocês estejam bem neste calor absurdo. E por falar em calor absurdo, uma coisa que acontece muito comigo no calor é baixar minha pressão. E eu acho que o livro de hoje casa muito bem com a minha pressão baixa, porque eu cunhei, por sinal, para definir esse livro, a expressão romance pressão baixa. Porque é isso que nós temos em O Memorial de Desterro, de 2018, do Mauro Maciel, autor sulista, nascido em Alegrete, Rio Grande do Sul, em 1971, mas mudou para Florianópolis em 2011, é advogado e jornalista, e tem outros 2 livros antes de Memorial do Desterro, e os 3 livros dele, Memorial e os outros 2, são livros premiados. Inclusive, Memorial ganhou o prêmio do Kindle na época e tal. Por que eu falo que é um romance pressão baixa? Primeiro de tudo, ele é um romance muito curto, é um romance que é muito bem escrito, mas ele não me pegou. Então aqui a gente vai ter um episódio um pouquinho mais curto, porque eu não tenho muito do que falar sobre esse livro. Vocês vão entender por quê. Mas vai ser li no livro um pouquinho mais curto, mas não se preocupe, eu não vou ficar destruindo o livro, porque ele não é um livro ruim, tá? Ele só não é um livro para mim. Acho que exatamente por isso, porque é um livro muito pressão baixa. Ele vai contar a história de um escritor que, acho que mais de 20 anos, 10 anos, não escreve nada. E esse cara se passa no sul do Brasil, numa cidadezinha. Esse cara, ele tem propriedades, tem apartamento, tal, e um desses apartamentos dele mora um inquilino que é um irlandês, que também não tem nome, ele é chamado de Irishman, durante todo o livro, ou irlandês, enfim, ou meu inquilino, tal. E aí o que acontece é que esse irlandês, ele morre, e ele deixa uma carta para o seu senhorio, que seria esse ex-autor, que ele quer que o autor escreva um memorial dele. Só que o autor não tem conhecimento de quem é esse homem, não sabe absolutamente nada sobre esse homem. Então, todo o livro vai ser o autor voltando para esta cidadezinha, onde ele tem esse apartamento, e buscando informações sobre esse inquilino dele, que ele não conhece, e, ao mesmo tempo, tendo que lidar com o fato de que há décadas ele não escreve nada, mas agora ele vai ter que escrever não apenas um memorial, como um memorial de um homem que ele não conhece. O nome é Memorial do Desterro porque existe todo um trâmite. Desterro é a pessoa que é jogada ao mar, né? Uma pessoa que não é enterrada. Então, tem todo um trâmite sobre as dificuldades que esse autor tem de escrever esse memorial. E a galera lá, o governo que é responsável pelo enterro de uma pessoa que, além de estrangeira, não tem parente, ninguém reclama o corpo, falando assim, olha, ou se você escreve, ou esse cara vai ser jogado no mar, sabe? Não tem meio termo. E aí, então, por causa disso, o nome do livro é O Memorial do Desterro. Vamos começar pelos pontos positivos desse livro, tá bom? Acho que o primeiro ponto positivo, extremamente positivo, é a prosa do Mauro Maciel. A prosa dele, eu tava até falando com um cara um dia desse na internet sobre esse livro, e ele fala assim, cara, a impressão que eu li, que eu tive, que eu estava lendo uma grande crônica. E realmente é uma linguagem meio de crônica que ele utiliza. É uma linguagem coloquial, muito acessível, mas ainda assim tem alguma coisa o jeito que ele escreve é muito elegante. Então é uma narrativa, é uma forma de escrita muito elegante, ela tem muito ritmo. Então você consegue ir durante a história muito tranquilamente com a prosa do Mauro Maciel. Realmente ele é um escritor muito bom, não li os outros livros dele, mas por Memorial do Desterro é uma prosa, assim, impecável, sem uma gordura, muito bem trabalhada, sabe? E, ao mesmo tempo, como eu falei, coloquial, próxima, tangível. Excelente escrita.
O que não me pegou no livro, que porque eu chamo de romance pressão baixa, é que eu acho que é um romance, é uma história muito cabeçuda. Como assim? Se você pegar todas as sinopses desse livro, todas as sinopses vão girar ao redor da mesma coisa, que é a natureza humana, o segredo da mente humana, os sentimentos humanos. Então, tudo é muito... como é que eu posso dizer? Tudo é muito etéreo, tudo é muito lúdico, tudo é muito mental, não tem nada palpável. As coisas que acontecem não são palpáveis. O autor também, ele tem uma escolha de contar a história, que ele omite muitas informações, principalmente sobre o protagonista, porque obviamente a gente está numa saga, numa jornada de descoberta de quem é o irlandês. Então, você aos poucos vai descobrindo junto com esse protagonista quem é esse personagem. Mas o protagonista em si tem muita coisa dele que é omitida, não só o nome. Edgar Allan Poe, por exemplo, não dava nome para nenhum protagonista, né? Mas neste caso, vai além. E olha que eu sou uma pessoa que eu defendo muito recorte de história. Eu acho que se o autor recortou a história, e se o autor não tá te dando aquilo, o passado e tal, muitas vezes é porque não interessa. Muitas vezes é porque aquela história, aquele contar só tem em seu core apenas uma glimpse, né? Uma olhada de um período histórico daquele protagonista ou daquele personagem. Eu defendo muito isso. Acho que eu defendo isso desde o final de Desventuras em Série, que as pessoas ficaram putas da vida, mas porque eu acredito que nós, como humanos, nós como pessoas, assim como protagonistas de história, nós temos pequenas jornadas na nossa vida que nos mudam e não interessa, muitas vezes, coisas que aconteceram fora dessa jornada, tanto antes quanto depois. Eu, particularmente, acredito muito nisso. Mas, neste caso específico, já que o Mauro Maciel está trazendo um protagonista que é muito sobre o seu aprendizado, a sua transformação, o seu contato consigo mesmo, quando ele omite algumas situações como por que esse cara parou de escrever, tangivelmente, a gente fica meio perdido. A gente fica meio náufrago, tá? Então, acho que é uma das coisas que não me pega desse livro, porque ele traz temáticas que, na minha concepção, não são temáticas muito da minha vida, não são temáticas muito da minha história. Então, eu não consigo ter uma conexão muito grande com essa narrativa, com o Memorial do Desterro. Tem situações que eu acho situações muito bem escritas, muito bonitas, que a gente vai conversar um pouquinho no segundo bloco, porque aí eu vou contar a história até o final. Mas é isso, assim, eu acho tudo muito cabeçudo, tudo muito, olha, aqui eu estou olhando para dentro de mim mesmo, sobre o ponto de vista do ser humano, que é um humano que vive na humanidade. Sabe, eu acho uma coisa meio assim, então, não me pegou. Mais uma vez, um romance muito bem escrito. Outra coisa que esse romance tem, que eu acho problemático pra cacete. Não é culpa do autor, pelo amor de Deus, mas eu culpo talvez a editora. Aliás, é uma coisa que eu vim percebendo que muitos livros hoje em dia estão sofrendo com isso. Por exemplo, você pega a sinopse oficial, joga no Google Memorial do Desterro para ler ela completa. Eu vou ler só aqui um trecho. Por exemplo, começa assim. Em um Memorial do Desterro, mergulha em um romance repleto de sucessivos dramas humanos, explore a intrincada necessidade humana de registrar memórias e enfrentar mistérios. Aí você fala assim, nossa, gente, que livrão, hein? Aí vai, tipo, tudo começa com uma morte enigmática e o silêncio que a rodeia. Começa a vir umas coisas assim, parece trailer do Zack Snyder, que o trailer é muito bom e aí você vai ver o filme e não é tão legal assim. E aí tem uma parte aqui na sinopse que eu fiquei em choque, que é: o Memorial do Desterro é uma história emocionante que o manterá à beira da cadeira com crimes instigantes e viravoltas de tirar o fôlego. Nada disso acontece nesse livro. Nada disso. Você não fica à beira da cadeira. Não existe crimes intrigantes e reviravoltas de tirar o fôlego. Não tem. Você tem uma narrativa que é, mais uma vez, correta, elegante, ritmada, contínua, mas que não te traz assim, nossa, meu Deus, que incrível, tal. Eu não sei, acho que é porque esse livro ali me caiu entre
3 livros. O primeiro nem tanto, mas os outros 2 são livros que me pegam muito mais. Que o primeiro é o Leões da Sicília, que a gente vai resenhar semana que vem. O segundo é Como Água para Chocolate. E o agora, que é o Patinco, que eu tô terminando de ler. São três livros que... Leões da Sicília nem tanto, porque você tem aqui uma história de saga, né? Que é uma história, por sinal, verdadeira. Eu nem sabia que existia essa família. Que é uma história de, tipo, a galera muito pobre, que começa da pobreza da pobreza. E a primeira coisa que acontece no livro é um terremoto que destrói a única casa que eles vivem. E eles vão construindo a vida deles até eles se tornarem realmente, na vida real, os Flório, uma das maiores e mais ricas famílias da história da Itália. Entendeu? Batendo de frente, inclusive, com famílias nobres e tal. Aí, o segundo, que é o Como Água para o Chocolate, que é uma história de realismo fantástico. Mas ela tem ali, no seu realismo fantástico, uma familiaridade com o que a gente vive na vida, principalmente mulheres, né? Porque a história de uma mulher e o seu amor não vivido, que é aquela coisa, tudo dentro de Como Água para Chocolate é sobre a cozinha e os temperos e os sabores que marcam uma infância, que marcam uma festa, que marcam uma vida. E aí você puxa comemorações, e aí você puxa brigas, e aí você puxa tudo da família que todo mundo tem. Todo mundo tem esse tipo de família que é marcada por memórias que são memórias sinestésicas. E isso fala muito comigo. E agora Patinco, que também é história de uma mulher, isso, toda a sua saga, criando filhos e vivendo. Só que aí a gente tem, pelo ponto de vista de uma mulher do povo pobre, uma menina pobre, que não sabe ler nem escrever. Uma saga que conta da Coreia sendo invadida pelo Japão, depois indo para Osaka, depois explodindo a Segunda Guerra, depois explodindo como é o nome? A bomba atômica, e aí o Japão se reerguendo. Mano, assim, é uma coisa absurda do ponto de vista de pessoas normais. Todas essas histórias, por mais que sejam diferentes, mais uma vez, é um romance histórico, outra é um realismo fantástico, a terceira obviamente também é um romance histórico, mas não com pessoas reais. Mas todas são do ponto de vista do povo, todas são sobre coisas. Sim, tem estudos sobre a natureza humana nelas, tem muita coisa sobre evolução mental, tem muita coisa sobre enfrentar seus demônios, assim como o Memorial do Desterro tem, mas aqui você tem tudo isso costurado com necessidades muito reais, que é não tenho o que comer, que é não sei para onde eu vou, que é não sei o que eu vou fazer, que é a sociedade me virou as costas, que é, sabe, são coisas tangíveis, são coisas que você vive, sabe? O Memorial do Desterro, a impressão que eu tenho é que eu estou vendo, que eu estou lendo, na verdade, uma história que podia se passar no Brasil, podia se passar na Europa. Porque é uma história que não tem personalidade, não tem nacionalidade, não tem cultura. E não é cultura intelectual, não tem cultura de povo mesmo. Não se conecta. Eu acho que esse foi meu grande problema com o Memorial do Desterro. Enfim, vou chamar aqui o patrocinador e a gente volta para terminar de falar sobre esse livro. Recado do patrocinador aqui. Já já o episódio continua. Mas antes, quero agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Para nos ajudar, é simples. Compartilhe esse episódio com seus amigos e assina a nossa newsletter. O link está na descrição do episódio. Obrigada. Pois muito que bem. Esse autor, ele vai para a cidadezinha e começa então uma busca sobre a identidade desse inquilino dele, que eu não consigo entender como é que você aluga um apartamento e não sabe quem é que tá morando no seu apartamento. Mas enfim, deve ser porque eu demorei muito na vida para ter um apartamento, e se um dia a gente for mudar para outro e permanecer com esse aqui, eu vou querer saber quem vai morar aqui nesse apartamento. Porque cada centímetro dele foi conquistado com muito esforço. Então, você entende aquilo que eu falei no primeiro bloco? Quando você não tem isso do protagonista, me perde um pouco esse protagonista. Me perde. Como é que você deixa a não ser que seja muito rico.
Isso aqui é, sei lá, eu tenho 30 apartamentos, eu não tenho como saber quem mora em cada um. Pode ser isso. Mas isso sei lá, eu fico meio pensando assim, mas que diabo de protagonista é esse que não sabe, de senhorio é esse que não sabe quem tá morando no seu apartamento? Enfim. Ele recebe a carta, ele vai até a cidadezinha, vê o corpo lá, não sabe quem é um cara, entra no apartamento pra saber, sei lá, procurar alguma coisa, ter um norte, né, sobre a história desse irlandês. E ele descobre que ele era um ávido consumidor de literatura. Por sinal, ele era muito fã dos escritos desse... Desculpa, gente. É que meu marido tá aqui do lado e ele, tadinho, tá brincando com as cartas dele, ele tá tentando não fazer barulho pra vocês. Tadinho. A galinha dele. Enfim. E aí ele descobre que ele era muito fã dos escritos desse autor, na época que esse autor escrevia ainda, fazia livros, que meses antes de morrer ele começou a se livrar das coisas dele, ele compra uma embarcação e deixa de herança para o protagonista, para o autor, mas é uma embarcação que você vai ver lá, é um barco todo cagado, todo quebrado. E é isso. E aí ele vai fazer amizade com um cara, um policial, porque quando ele está nesse apartamento, tem uma bala. Vem uma bala do lado de fora e quase acerta a cabeça dele. E ele fica pensando assim, meu Deus, será que foi uma bala perdida? Será que, na verdade, foi uma tentativa de assassinato ao irlandês? Será que alguém tentou me assassinar? Mas nada disso é desenvolvido, nada disso vai pra frente. Até que ele vai lá conversar com o pessoal do governo, o pessoal do governo fala assim, olha, a gente vai enterrar ele aqui, né, por favor, escreva esse memorial. E ele entra numa noia, falando assim, não, eu tenho certeza que esse cara não ia querer ser enterrado aqui no Brasil, numa terra estrangeira, tal. E aí o cara do governo fala assim, olha, então a gente vai desterrar ele, né, vai jogar no mar. Não pode jogar no mar, isso é contra os meus princípios. Mas então, assim, o cara fica eternamente no chove não molha, porque ele não quer escrever o memorial, pelos motivos óbvios, mas ao mesmo tempo ele, no princípio dele, não pode jogar o cara, que não é só um corpo, não sei qual é a religião do cara, sei lá, tinha que ser enterrado, mas na minha religião tanto faz. Tem que jogar o corpo, não pode jogar o corpo no mar também, que ele acha absurdo. Aí ele vai, essa parte do livro é mais interessante, ele entra então no barco com o defunto, e o policial e o detetive em busca de uma ilha ao redor, que, né, obviamente é uma cidade litorânea, para enterrar esse homem. E aí, essa parte do barco é uma parte que eu acho muito legal no livro. Para mim, é a parte mais interessante, porque eu acho que existe um contraponto muito bom ao protagonista, que é esse detetive. Que esse detetive, ele tem caso não resolvido, que ele é uma pessoa que tem frustrações que são especificadas no livro. Ele sonha em encontrar uma ilha nunca explorada. Tem um determinado momento que ele acha que encontrou uma ilha não explorada, ele fica numa mega felicidade. E eles começam a conversar sobre qual seria o nome da ilha. Até que ele se aproxima e percebe que não é uma ilha, é uma baleia morta. E esse cara, então, fica de coração partido. E esse cara morre. E ele, de repente, assim, esse autor, que é um personagem bem pra cacete, está sozinho com 2 defuntos. E por que essa parte é legal? Por causa disso, porque o protagonista não, o detetive é um personagem muito melhor, na minha opinião, muito mais bem desenvolvido, onde você consegue entender motivação, onde você consegue entender passado. Em pouquíssimas páginas, é um livro curto, gente, é um livro de 160 páginas. E mesmo assim, o Mauro Maciel, ele é tão bom que em pouquíssimas ele consegue te apresentar muito bem, desenvolver muito bem esse personagem do policial, do detetive, e inclusive gerar um relacionamento com o protagonista. Quando o protagonista está saindo com o barco, a ideia dele era ir sozinho. O detetive está tão desesperado, fica tão desesperado para encontrar um motivo para sua existência, que ele se joga no mar e sai nadando. Isso para mim, sim, é um lance cabeçudo ainda, mas que você tem como, sabe, entender, compreender, conectar esse desespero, as coisas que ele vai contando, as coisas que ele vai colocando para o nosso protagonista, para o autor,
faz com que esse personagem seja tangível, faz com que eu me identifique em alguns pontos com esse personagem e, consequentemente, goste mais desse trecho do livro. E aí, enfim, o cara morre de coração partido porque ele percebe que não adiantou essa jornada, ele não conseguiu encontrar seu objetivo. O autor tá lá finalmente escrevendo seu memorial, um memorial gigantesco. Termina de escrever o memorial, despacha os dois defuntos pro mar. Mas não era ele que discutiu que não era para despachar no mar, gente. Despacha no mar e se mata. E termina o livro. Pra vocês terem uma ideia, termina ele, pra não falar, é tipo o final de Sopranos, que você não vê o Tony Soprano tomando... Ó, isso não é spoiler. Sei lá quando o Soprano sai mais de 10 anos atrás, tá? Se não terminou de assistir, problema é seu. Você não vê o Tony Soprano tomando a bala na cabeça. Você só vê um corte seco e rápido da cena. Mas é isso que dá a entender, né? Que a gente sabe que tem um cara no banheiro, também citação Poderoso Chefão, que tá ali pra matar o Tony Soprano. E aí você tem esse corte seco. Então você leva a crer que ele tomou um tiro na cabeça e faleceu. E por isso acaba Os Sopranos. Essa é a impressão que dá. Ele sobe no parapeito deixa lá o memorial dele no barco, sobe no parapeito do barco e acaba o livro. Então a impressão que dá é que ele se matou. Eu, pelo menos, foi essa minha interpretação. Baseada, talvez, influenciada, talvez, pelo final de Sopranos. Eu acho que seria isso. Não sei se é. Me fale você se você já leu esse livro. Mas enfim, gente, é isso. Quando terminou, eu tava lendo, eu parei e fiquei... É isso, gente? Sozinha. É isso, gente. É isso, é um livro pressão baixa. Que é um livro que vai, mas não vai capengando, né? Não sei se você... Eu tenho essa mania de quando eu tô passando um pouquinho mal, né? Porque, mais uma vez, eu tenho problemas de absorção de nutrientes. Tenho uma síndrome, enfim. E aí, nisso, tem dias que eu tô com uma pressãozinha baixa, tá muito calor, eu não comi direito, tô me recuperando de alguma crise. Aí, vou lá pro Kung Fu, vou lá pra musculação. E até na época que eu fazia dança, chegava lá com o meu professor e falava assim, hoje, aulinha pressão baixa, tá? Fica uma aulinha assim, tranquila, boa, sabe? Que vai, mas que também não vai construir fibra no teu músculo. Mas também não vai te deixar não gastar calorias. É isso que é o memorial do desterro. Não é ruim, também não é bom. Pelo menos pra mim, tá? Pra mim. Não gostei, mas também não desgostei. E é isso. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe-o com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, alguns públicos, gratuitos. Se você está ouvindo no Spotify, lembre-se de dar 5 estrelas pra gente, nos ranquear com 5 estrelas pelo aplicativo. Assine a newsletter. Semana que vem essa newsletter vai ser enviada com os livros que serão lidos em abril, para você já ir se programando. E é isso. Meu nome é Liv Leão e esse foi o Li no Livro.